E o silêncio, quando se torna escolha e não ausência, molda não só as relações, mas a própria narrativa do poder. Líderes que dominam essa arte falam menos, mas fazem com que cada palavra carregue o peso de uma decisão estratégica. Eles não se apressam em preencher o espaço. Deixam que o vazio trabalhe por eles. No silêncio, a construção. Uma espera calculada, um olhar que observa antes de reagir, um gesto que diz mais que 1000 frases. O mundo moderno nos empurra para o excesso. Excesso de fala, de opiniões, de respostas rápidas. Mas o verdadeiro poder repousa no controle da própria voz. Saber calar é mais difícil do que saber falar. Quando um homem poderoso entra em uma sala e não fala, ele muda a atmosfera. As pessoas se reacomodam, ponderam antes de responder, sentem o peso do desconhecido. Porque o silêncio é terreno fértil para o mistério, e o mistério é irmão gêmeo do respeito. O que não é revelado alimenta a curiosidade. O que é escondido com intenção assusta. Maquiavel, ao observar os bastidores do poder, sabia disso. Em O Príncipe, ele não diz que o líder deve ser calado, mas que deve ser calculado. Falar só quando for necessário. Calar-se quando todos esperam sua opinião. Essa ruptura quebra o padrão e cria autoridade. Veja grandes estrategistas da história. Napoleão ouvia mais do que falava. Nelson Mandela passava horas em silêncio, apenas observando. Steve Jobs era famoso por longas pausas antes de responder uma pergunta. Essas pausas não eram indecisão, eram domínio. Um controle quase teatral do momento. Em debates, quem fala demais se entrega. Quem se apressa revela fraqueza. O sábio observa, escuta e responde com o peso da escolha. O silêncio não é apenas tática, é um escudo. Ele protege, confunde, instiga. É nesse intervalo, entre o que se diz e o que se omite, que nasce o verdadeiro domínio. Porque há poder em ser enigmático, há poder em não se explicar. O mundo tenta nos decifrar o tempo inteiro, e quando você se torna difícil de ler, você se torna difícil de controlar. Falar é natural. Todos falam, mas poucos têm coragem de usar o silêncio como arma. E não qualquer silêncio, mas aquele carregado de propósito, de presença, de atenção. Quem domina o silêncio impõe respeito. Quem sabe quando se calar, ganha vantagem. Porque enquanto o outro fala demais, entrega os próprios pontos fracos. O que se cala, observa e entende. E assim, como ensinou o velho Florentino, muitas vezes é no não dito que está o comando mais eficaz. O poder verdadeiro não precisa de gritos. Ele se sustenta na dúvida que provoca, no desconforto que impõe, na autoridade silenciosa que não se explica. Em um mundo que grita o tempo todo, o silêncio se torna luxo, se torna estratégia, se torna poder.